Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Espero que eu os encontre bem, que estejam de fato todos bem de saúde, que estejam todos guardados debaixo da graça do nosso Deus, que vocês estejam de fato respeitando o isolamento e aqueles que precisam mesmo eh, romper o isolamento, né, flexibilizar o isolamento por motivos também não menos importantes, que são da subsistência, da manutenção do emprego, que vocês possam estar cumprindo os protocolos de segurança, uso da máscara, do álcool em gel, também do distanciamento. O que nós temos percebido que existe uma tendência de redução das contaminações, dos óbitos, mas parece-me que as pessoas não estão se dando conta, de fato, da gravidade desta pandemia, porque muitos estão já indo a restaurantes, saindo aos shoppings, tendo encontros sociais. Na semana passada tivemos notícia de que as praias lotaram com aquele calor que estava na semana passada. Muito bem, nós percebemos então que as pessoas elas não estão muito conscientes ou estão agindo de maneira inconsequente. Então, nós queremos chamar a atenção da igreja, a responsabilidade com a vida, este presente, esse dom que Deus nos deu, e não podemos ser negligentes. Então, é necessário que os irmãos possam ter aí este cuidado, né? E da nossa parte, nós temos esse papel, o papel de cuidar da igreja, de orientar a igreja sobre a gravidade, né, da situação. As pessoas ainda estão morrendo e não há vacina, né? Ainda não há vacina. Então, por mais que nós tomemos as precauções, os cuidados, os protocolos, ainda assim não temos uma segurança definitiva, né? Então é preciso que os irmãos fiquem atentos a esta situação. Muito bem, nós vamos retomar aqui os nossos estudos sobre a vida de Paulo e nós estamos usando a carta de Lucas, né, em Atos, para falar a respeito da vida de Paulo. Então, nós estamos já desenvolvendo algumas semanas todo esse roteiro, esse percurso. Não se esqueçam que o nosso objetivo ainda é chegar à carta aos Romanos, mas para isso nós estamos desenvolvendo aqui as aulas, que têm sido também muito interessantes, têm sido muito edificante e nos tem alimentado espiritualmente estudar a palavra de Deus. Como é bom nós conhecermos, estudarmos a palavra de Deus. Nós estávamos falando aqui em momentos pós, né, o Concílio de Jerusalém, e o Concílio de Jerusalém decidiu pela lavra de um decreto apostólico, né? Nós já algumas aulas que não chamamos mais de carta, porque nós queremos dar de fato a importância que esta escrita tem, a autoridade com que ela foi produzida e o papel que ela vai desempenhar no anúncio e na progressão do Evangelho. Então, sobre esse decreto apostólico, nós já trabalhamos dois elementos. Então, o primeiro elemento foi em relação aos destinatários, né? Existia, então,
existiam pessoas para quem se destinavam esta carta, mas além de pessoas, existe a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo que naquele momento em específico recebe esta mensagem, mas a Igreja de Cristo ela tem percorrido os séculos e os milênios. Então, ela ainda é uma carta atuante, ela ainda é uma carta que tem um conteúdo que se atualiza através da ação do Espírito Santo para as nossas vidas nos dias de hoje. E esta atualização é buscarmos, de fato, qual foi o sentido que esta carta teve. Então, esse foi o primeiro elemento do decreto apostólico, o elemento do destinatário. O segundo elemento do decreto apostólico foi justamente anunciar a respeito da legitimidade destes apóstolos aos gentios, que foram Paulo e Barnabé. E agora nós chegamos no terceiro momento do decreto apostólico, né? O terceiro aspecto, que é a mensagem, de fato, deste decreto apostólico. E para falarmos a respeito desta mensagem, nós trabalharemos na aula de hoje, no livro de Atos, no capítulo 15, apenas 2 versículos, o versículo 28 e o versículo 29. Então, eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias, né, no livro de Atos, no capítulo 15, nos versículos 28 ao 29, que eu começarei a ler agora. O versículo 28 diz assim: Pois pareceu bem ao Espírito e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. Versículo 29. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. Então, aqui estão os 2 versículos que nós trabalharemos hoje. E esses 2 versículos, então, eles serão desenvolvidos nesta aula de hoje. Nós vamos perceber toda a profundidade e toda a mensagem que esse decreto apostólico ele transmitiu. Bom, a primeira coisa que nós precisamos destacar aqui se encontra na primeira linha do versículo 28. A primeira linha do versículo 28 diz assim: Pois pareceu bem ao Espírito Santo. Pois pareceu bem ao Espírito Santo. Meus irmãos e minhas irmãs, tornou-se uma espécie de consenso na igreja cristã primitiva, na igreja cristã da antiguidade, na igreja cristã da Idade Média, da Idade Moderna, da Idade Contemporânea, chegando até nós em pleno século XXI. Existe um consenso na igreja que as decisões que são tomadas por uma congregação local. Então, pensem lá na nossa igreja, na nossa comunidade, lá na Igreja Presbiteriana Independente da Lapa, somos uma igreja local, uma congregação local. E muitas vezes nós, dentro do sistema presbiteriano de governo, nós temos a possibilidade de tomarmos algumas decisões. Temos a possibilidade de tomarmos algumas decisões como igreja. Obviamente, essas decisões, elas são um tanto quanto limitadas,
porque nós pertencemos a um sistema de federação, né? Então, nós, de alguma forma, hierarquicamente, nós nos relacionamos com uma estrutura organizacional maior, né? A nossa igreja local está submetida a um presbitério. Este presbitério, por sua vez, a um sínodo. Esse sínodo, a Igreja Nacional, nós chamamos também de Assembleia Geral. Mas voltemos e pensemos no nosso nível local, né? Nós temos ali algumas possibilidades de tomarmos decisões, tá certo? E todas as vezes que nós tomamos essas decisões no nosso ambiente local, sempre estas decisões, enquanto membros da igreja, são tomadas em assembleia. E lembrando, né, a assembleia é reunião de pessoas que estão plenamente habilitadas ao convívio da igreja, são pessoas que são membros da igreja, e como membros da igreja, elas possuem alguns direitos e alguns deveres. Então, em uma assembleia, estes membros que tomam assento nessa assembleia têm direito à voz, têm direito a voto, têm direito a expor a sua forma de pensar e ali estabelecer uma decisão a respeito daquele tema ou daquela discussão ou daquela pauta, né? Então, nós temos essa possibilidade. Assim como, quando nós saímos da igreja local e vamos para a reunião de um concílio, né, maior, que é o presbitério, da mesma forma, nós podemos nomear delegados que vão a esse presbitério com pleno direito a voz e voto, também para se manifestar. Bom, mas no que eu quero chegar com os irmãos é o seguinte: que todas as vezes que nós tomamos decisões, existe um consenso, quase que um senso comum, todas as pessoas que estão relacionadas à igreja têm, de alguma forma, um pouco desta noção, desse sentimento, é que as decisões que são tomadas, todas elas são a expressão da vontade de Deus. As decisões, elas são humanas, mas quando se estabelece a decisão, é quase que um consenso nós entendermos que, através dos seres humanos, Deus agiu e a decisão que foi tomada pelos seres humanos foi de acordo com a vontade de Deus. Então, nós sabemos que nós estamos, na nossa forma de ser igreja, na nossa forma de tomarmos as decisões, nós estamos imbuídos desse sentimento, né, desta concepção, até um tanto quanto espiritual, de entendermos que as decisões que são tomadas de acordo com a vontade de Deus. E foi assim também que aconteceu no concílio, né? No concílio de Jerusalém. E foi uma expressão da vontade de Deus que deu legitimidade à decisão do concílio. E aqui nós precisamos recordar qual foi a decisão do concílio. E a obra de Cristo na cruz do Calvário, ela é maior, melhor, mais excelente, e os frutos que ela produziu para a conversão dos gentios, proporcionando justificação pela fé, proporcionando a nossa
remissão de pecados, proporcionando a nossa redenção, proporcionando a nossa salvação e, nos últimos tempos, a consumação do projeto de Deus, quando seremos resgatados por Ele para vivermos eternamente na sua presença, adorando e glorificando o seu nome. Então, há um consenso de que esta decisão do concílio sobre o que significou a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, inclusive para a conversão dos gentios, ela está claramente em oposição à obra da lei de Moisés. Então, os frutos da obra da lei de Moisés, que são as restrições, as prescrições, os ritos, as normas e, em último lugar, a própria circuncisão, significa dizer que a igreja, ao tomar a decisão no Concílio de Jerusalém, e esta decisão é que a obra de Cristo ela está acima dos frutos das obras da lei, ela é maior e ela é legítima de acordo com a vontade de Deus. E é justamente esta mensagem que será então anunciada à comunidade cristã de Antioquia, em particular, e a todas as igrejas cristãs em geral. É esta a principal mensagem do decreto apostólico. Então, que este ponto fique muito claro na cabeça dos irmãos, tá certo? Que este ponto fique fixado, porque isto é o extrato mais importante desta mensagem que está sendo anunciada neste decreto apostólico. Então, a decisão do Concílio de Jerusalém ela foi tomada pelas autoridades da igreja, pelos apóstolos, pelos presbíteros, que se reuniram em assembleia, sendo eles inspirados pelo Espírito Santo para que a vontade de Deus fosse vitoriosa e prevalecesse. E esta vontade de Deus que prevaleceu agora deveria ser comunicada, como está sendo comunicada por este decreto apostólico, à Igreja Cristã de Antioquia, como eu disse agora há pouco, em particular, e a todas as igrejas em todas as épocas. A mensagem ela se fundamenta na excelência da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E é muito interessante nós observarmos que todos esses elementos que eu disse aqui, eles se consubstanciam, eles se traduzem na primeira linha do versículo 28. Pois pareceu bem ao Espírito Santo. Então, as decisões dos concílios, as decisões do concílio local, que é o nosso conselho, digamos assim, da igreja local, as decisões do presbitério, as decisões do sínodo, as decisões da Assembleia Geral, isso em tempo presente, mas também em tempo passado, em todos os concílios e sínodos da igreja cristã, e esta fórmula, esta primeira linha, ela é uma fórmula que expressa a comunicação para todas as pessoas da vontade de Deus que se traduziu a partir da ação do Espírito Santo. Então, todas as decisões, elas são comunicadas agora às pessoas e às igrejas com esta fórmula por escrito, essa fórmula de autoridade, essa fórmula de legitimidade, essa fórmula de credibilidade. Pareceu bem ao Espírito Santo.
Então, todas as vezes que os irmãos estudarem a história da igreja e as decisões que foram tomadas pelo concílio, quase que invariavelmente, talvez no tempo presente nós não tenhamos mais esta tradição, esta fórmula sendo colocada em ação, mas talvez, quem sabe, fosse uma sugestão para que nós recuperássemos um elemento da tradição da igreja cristã. Pareceu bem ao Espírito Santo. Para que todas as ações humanas que são realizadas na igreja, que se traduzem, se consubstanciam em decisões, elas sejam manifestas da certeza de que o Espírito Santo de Deus agiu através do ser humano para que a vontade de Deus fosse colocada em prática. E assim também se faz através das discussões, através do voto, através das assembleias nas igrejas. E é preciso que nós saibamos, em relação a este decreto apostólico, não só a decisão do Concílio de Jerusalém, ela foi inspirada pelo Espírito Santo, mas a maneira e o método pela qual esta decisão foi comunicada à igreja de Antioquia e a todas as demais igrejas também foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Porque, como nós falamos na aula da semana passada, nós dissemos o seguinte, que Judas e Silas foram pessoas que acompanharam a carta. E como pessoas que foram designadas pelo Concílio de Jerusalém, foram designadas com autoridade para falar daquilo que viram, daquilo que ouviram, daquilo que falaram também no concílio, e também para explicar o decreto para todas as pessoas que estavam ali na igreja de Antioquia. Então, esse método de comunicação também foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Que método foi esse? O método da palavra escrita e da palavra falada. E as pessoas que foram escolhidas para ter este papel, que foram Judas e Silas, também foram inspiradas pelo Espírito Santo. Então percebam como o Espírito Santo de Deus ele deve agir na igreja e age na igreja. Ele age em todas as etapas, ele age em todos os detalhes, ele age em todas as estratégias, em todos os métodos, desde a decisão em si, até a forma de comunicação, até as pessoas que vão comunicar. Então, esta é a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo conta com a presença atuante, viva, eficaz do Espírito Santo. E o que é muito interessante nós observarmos é que não resta a menor sombra de dúvidas na consciência dos apóstolos, dos presbíteros e daquelas pessoas que formaram a Assembleia sobre a presença, a inspiração, a orientação, a direção do Espírito Santo sobre a Igreja de Cristo. Então, vou falar de novo. É preciso que os irmãos ouçam bem. Para aqueles apóstolos, presbíteros e pessoas que eram líderes da igreja cristã primitiva,
reunidas na igreja de Jerusalém, naquele concílio de Jerusalém, não resta a menor sombra de dúvidas, e faz parte da sua consciência de que o Espírito Santo estava presente, inspirou as pessoas, orientou as pessoas e dirigiu as pessoas para tudo aquilo que estava sendo feito na Igreja de Cristo. Não só na decisão do concílio, não só na forma de comunicação, em que esta decisão vai ser anunciada à Igreja de Antioquia e depois às outras igrejas, como também nas pessoas que foram escolhidas para esta finalidade. É o Espírito Santo de Deus quem revela o que os líderes da igreja devem dizer, devem fazer. Mas são essas ações, estas palavras, estão completamente em conformidade com a ação do Espírito Santo. Seria muito importante que os irmãos soubessem que nem todas as coisas estão de acordo com o Espírito Santo. Aqui nós precisamos fazer advertências. Parece que agora eu vou dizer a partir desse instante é uma contradição a tudo aquilo que eu disse antes. Mas, na verdade, são duas posições diferentes que elas se complementam. Qual é a advertência? A advertência é que nós precisamos ter cuidado, nós precisamos ter critério para verificarmos, agora sim, inspirados pelo Espírito Santo, nós sejamos, de alguma forma, alimentados e dirigidos pelo Espírito Santo, para que nós tenhamos cuidado e critério, para verificar o que as pessoas estão fazendo, para verificar o que as pessoas estão falando, para que a Bíblia fale mais alto, a palavra de Deus e o testemunho das pessoas falem mais alto do que muito o que tem sido dito e feito também na igreja. Porque olha só, se houve a necessidade de um concílio, houve a necessidade de um concílio, por quê? Porque pessoas lá na igreja de Antioquia estavam falando e fazendo coisas que não estavam condizentes com o Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos ter cuidado e critério. O cuidado e o critério, eles são talvez muito fáceis de serem observados. Lembrem-se, quando as pessoas se reuniram no concílio, Pedro tomou a palavra e Pedro foi, através do seu posicionamento, fazendo com que as pessoas silenciassem. Elas foram preparadas para a briga, elas foram preparadas para a discussão, elas foram preparadas para a contenda. E com a palavra que tomou o apóstolo Pedro, aquele zum, 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 aquele falatório, aquele disse-me disse, foi ficando cada vez mais calmo, mais calmo, mais calmo, e foi silenciando, e as pessoas ouviram a voz de Pedro. Coluna da igreja. Paulo e Barnabé estavam lá.
ouvindo Pedro. Depois, Pedro prepara o ambiente necessário para que Paulo e Barnabé apenas contem o que aconteceu na sua primeira viagem missionária. Nós não temos relatos bíblicos que dizem que Paulo defendeu arduamente, ou ardorosamente, ou eloquentemente as suas posições. Nós não temos relatos sobre isso. E depois, nós temos o apóstolo Tiago também se levantando, outra coluna da igreja, colocando fim ao concílio, extraindo ali uma síntese desse concílio, dizendo que a posição era de que a obra de Cristo era mais excelente. Lembrem-se que Paulo e Barnabé não precisaram dizer absolutamente nada em sua própria defesa. Neste arco, de início ao fim do concílio, aonde há harmonia e unidade, esse é o critério. Você, meu irmão, minha irmã, devem observar através da ação de Deus, porque aí sim nós temos a total ação do Espírito Santo, inspirando as pessoas para que a vontade de Deus prevaleça. Agora, quando esses irmãos, antes do concílio, saíram da igreja de Jerusalém e foram à igreja de Antioquia, e lá começaram a falar coisas, a fazer coisas, provocando uma dissensão, provocando uma confusão, provocando uma separação entre os irmãos, nisto não há ação do Espírito Santo de Deus. E nós sabemos a quem pertence essa ação. Divide, faz com que os irmãos entrem em contenda, que haja falatório, que haja discussão, que haja briga. Nós sabemos a quem pertence essa estratégia. Então, eu retomo a advertência. É preciso cuidado, é preciso critério para que nós deixemos o Espírito Santo falar e agir no nosso meio. E quando o Espírito Santo fala e age no nosso meio, ele traz unidade, ele traz silêncio, ele traz clareza da vontade de Deus. Porque se não for desta forma, o Satanás, ele promove divisões, ele promove separações, ele promove dissensões, ele promove brigas, ele promove separações. Essa é a sua estratégia. Quem aqui entre nós não conhece a estratégia de Satanás? Porque ele vai fazer com que as pessoas queiram falar mais alto do que a ação do Espírito Santo e do que a palavra de Deus. E quando as pessoas falam mais alto, elas deixam transparecer todas as suas perversões, todas as suas fantasias, todas as suas imaginações, todas as suas paixões, toda a sua vontade de poder. Então é preciso ter critério. Ter critério. Esta é a posição de um crente maduro. Um crente maduro na fé, que vê claramente a atuação de Deus agindo através da sua vida, através da vida dos irmãos, para que a igreja fique forte. Porque todas as vezes que há divisão, todas as vezes que há separação, existe briga, existe contenda, a igreja de Cristo fica fraca. É justamente essa estratégia de Satanás. Continuando. Na segunda parte do versículo 28. E a nós não vos cabe
por maior encargo, além destas coisas essenciais. Nós quem? A nós, a autoridade da igreja, a liderança da igreja, os apóstolos, os presbíteros, os líderes da igreja, eles decidiram no concílio que não deve se impor encargo nem peso sobre os novos convertidos, que são os gentios convertidos. Olha que sabedoria. Olha que clareza. Se eu parto do princípio de que a obra de Cristo ela é suficiente, todas as outras coisas são insuficientes. Se elas são insuficientes, elas não são necessárias. Se elas não são necessárias, elas não precisam ser cumpridas. Então, os ritos, as prescrições, as regras, a própria circuncisão, ela fica menor diante da obra de Cristo. E foi esta clareza que os líderes da igreja, os apóstolos, os presbíteros, os líderes tiveram para anunciar aos gentios. E quando nós percebemos esta condução, é a condução do próprio Espírito Santo de Deus. É essa condução que faz com que as pessoas tenham liberdade. Olha só, a partir do momento em que você não impõe um encargo nem um peso, você não aprisiona a pessoa, se você não aprisiona, você estabelece liberdade. E é justamente esta a forma de agir do Espírito Santo. Nós sabemos, a palavra de Deus dá testemunho sobre isso. O Espírito Santo de Deus sopra onde quer e como quer. E a forma dele agir sobre a vida das pessoas é trazendo liberdade, é tirando esse peso, é tirando esse encargo que cada um deveria carregar. Essas exigências, portanto, as exigências da lei mosaica, são exigências dispensáveis. Se não há peso, se não há jugo, se não há encargo, significa que não precisa seguir à risca aquelas regras, aquelas prescrições, aqueles ritos. Por quê? Porque o fruto que estas regras, ritos, prescrições e ordens promovem é um fruto inferior ao fruto da obra de Jesus na cruz. A ponto, fica muito evidente aqui, a ponto do decreto apostólico sequer mencionar o motivo que levou ao Concílio de Jerusalém, que foi a questão da circuncisão. Sequer mencionou. Por quê? Porque no contexto, a questão da circuncisão ficou tão pequena, diante do sangue derramado por Jesus na cruz, nem foi preciso mencionar essa questão. Nem foi preciso mencionar a questão que os judeus continuavam observando, que eram as leis cerimoniais. Nem foi preciso. Porque nós sabemos, meus irmãos, preste atenção nisso, né? Os primeiros cristãos eram judeus. Eles eram praticantes da lei. Então, eles tinham leis cerimoniais. Só que agora eles estão se deparando com uma nova dimensão em que eles ainda não estão conseguindo assimilar direito. Quer dizer, a gente cumpre a lei de Moisés ou é suficiente acreditar em Jesus Cristo? E a segunda posição é a que vai ser prevalecedora. É justamente o momento em que as pessoas vão entender, olha, em Jesus Cristo, liberdade.
em Jesus Cristo, até a questão do sábado, que é uma lei cerimonial, perde sentido. E não se esqueçam, nós lembramos isso, Jesus ensinando no seu ministério. E os fariseus, movidos pela maldade dos seus corações, pelas tramas, pelas articulações, eles queriam a todo instante pegar Jesus numa contradição. E aí, com essa questão da lei cerimonial, Jesus responde bem. Quem foi feito para quem? O homem foi feito para o sábado ou o sábado foi feito para o homem? Deus tem compromisso com quem? Com o sábado ou com o ser humano? Deus quer fazer aliança com o sábado ou com o ser humano? Então, as leis cerimoniais, as regras, a questão da circuncisão, tudo isso vai ficar no seu devido tamanho na questão do Concílio de Jerusalém. Então, o decreto apostólico, ele vai no núcleo do problema, ele vai no centro do problema. O centro do problema chama-se a fé em Jesus Cristo. A fé em Jesus Cristo, ela é superior a qualquer outra coisa. E por isso que os apóstolos e presbíteros estão dizendo exatamente isso. Não cabe colocar encargos sobre aqueles que vêm de outra cultura, que são os cristãos gentílicos, que são da cultura helênica. Por que não cabe? Não cabe. Primeiro, não cabe porque os cristãos gentios não têm a menor referência dessas leis mosaicas. Para eles, as leis mosaicas não fazem o menor sentido. Não fazem o menor sentido. Agora, é fundamental observar que não só a decisão do concílio, ela vem de acordo para dar liberdade para os novos convertidos pela fé em Jesus Cristo, mas também a decisão do concílio, ela fala também para os judeus. Que me parece que não é só para o gentio que está sendo produzida essa decisão. Parece claro que está sendo produzido também para o judeu. Perceba aí, perceba você, que mesmo você cumprindo estas leis cerimoniais, esses ritos, essas prescrições, essas regras, você não vai chegar a lugar nenhum, porque elas não produzem fruto de salvação. Então, até você que cumpre as leis, você precisa dimensionar este cumprimento. Você precisa colocar ela no seu devido lugar na sua vida. Servir a Jesus Cristo, aquilo que ele pode fazer por você, é mais importante do que exatamente o cumprir dessas regras. Então, o decreto ele vai no núcleo da questão. A fé em Jesus Cristo tem um peso de glória e não um peso de aprisionamento. A fé em Jesus Cristo liberta e não aprisiona. A fé em Jesus Cristo promove justificação. A lei de Moisés não promove. A fé em Jesus Cristo promove remissão. A lei de Moisés não promove. A lei de Moisés promove redenção. A fé em Jesus promove redenção. A lei de Moisés não promove. A fé em Jesus Cristo promove salvação. A lei de Moisés não promove. Estes são os elementos. Então, se este decreto está sendo produzido para anunciar uma mensagem para o cristão gentil, que ele é livre para professar a sua fé em Jesus Cristo, está sendo anunciado também para o judeu. E se ele se fiar
só pelo cumprimento das prescrições, ele não vai a lugar nenhum. Não tem problema ele cumprir, mas ele precisa saber o sentido, ele precisa saber o que significa, e ele precisa colocar em relação Jesus e a lei. E Jesus é mais importante do que a lei. O decreto faz algumas restrições. É isso que nós temos aqui no versículo 29. Vós abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. Então, o decreto apostólico ele faz restrições. Ele faz restrições ao comportamento cultural dos gentios, sem dúvida nenhuma. Ele faz uma restrição religiosa, abster-se das coisas sacrificadas aos ídolos. Por quê? Porque é uma forma de contaminação. Faz restrição higiênica, abster-se de comer carnes de animais sufocados. Essa prática não causa mal ao gentio, mas causa mal ao judeu. Porque agora o cristão gentil convive na mesma comunidade do que o judeu. E convém ao gentil não agredir ao judeu. Então, isto é um outro ensinamento para nós, essa carta que esse decreto traz. Muitas vezes, nós vivemos não pelo aquilo que entendemos como conceito de vida, mas nós vivemos para provocar o nosso semelhante, para tirar o nosso semelhante do seu centro, para cutucar o nosso semelhante. Isso não é amor cristão, isso não é maturidade, é coisa própria de criança. Então nós vivemos para ficar cutucando o outro, para tirar a paz do outro. Qual é, de fato, o seu conceito de vida? Pessoas que fazem desse estilo uma condução permanente na sua vida, em primeiro lugar, você não amadureceu. Em segundo lugar, será que você tem, de fato, um conceito para a sua vida? Ou será que você só sabe viver assim? Muitas vezes, o que é mais grave do que isso é quando as pessoas que entram nesse sistema da provocação e reagem, aí você que provocou, você também não sabe sair. Que aí você quer ir para cima, aí você quer se crescer, aí você quer brigar. Então percebam, isso não leva ninguém a lugar nenhum. Há só uma forma de fazer com que as relações sejam ruins. O decreto apostólico também faz uma restrição civil. Abster-se da violência com o derramamento de sangue. O decreto também faz uma restrição moral, abster-se das relações sexuais ilícitas. Agora, diante daquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário, diante da sublime consequência, peso de libertação da obra de Jesus na cruz do Calvário, até estas restrições elas devem ser relativizadas. Sim, a carta ela é prudente, ela faz restrições culturais, ela faz restrições relacionais, para que as pessoas vivam melhor. Mas isso não quer dizer que estas restrições elas são essenciais. Elas não têm este caráter de se tornarem essenciais. Elas não têm esse caráter.
O que eu quero dizer com isto? Assim como as restrições, prescrições, ritos, normas da lei de Moisés também não são essenciais, também não são universais. Nem os ritos da lei de Moisés e nem essas práticas que eram culturais do mundo, dos gentios, da cultura helênica, nada disso pode interferir e ser mais importante ou ser condicionante sobre aquilo que Jesus fez. A obra de Cristo na cruz do Calvário é incondicional. Está acima de qualquer rito judaico ou de qualquer costume da lei, de qualquer costume da cultura helênica. Mesmo que as pessoas continuem praticando o que a carta, de alguma forma, faz restrição, isto não significa dizer que eles perderão a salvação por causa disso. Não é condicionante. Não é essencial. Então, qual é a importância de fazer as restrições? A importância é fazer com que você tenha uma forma de se conduzir na vida melhor, para que o seu relacionamento com Deus seja melhor, para que o seu relacionamento com o seu próximo seja o melhor, para que ao deixar essas coisas de lado, tanto os ritos da lei de Moisés, lembrando, o rito em si ele não é ruim. O que é ruim é quando você coloca o rito mais importante do que de fato ele é. No caso dos costumes da cultura helênica, para o grego não é ruim, mas se torna ruim quando você diz que ele é mais importante do que de fato ele é. E quando você diz que tanto o rito judaico quanto a cultura helênica são mais importantes do que de fato eles são, você começa a colocar tanto o rito quanto a cultura no mesmo nível, ou mais importante do que Jesus. E nada, absolutamente nada nem ninguém é mais importante do que Jesus. Nada nem ninguém é mais importante da obra que Jesus Cristo fez. Por isso, o rito não é essencial e a cultura helênica também não é essencial. Então, se eles não são essenciais, você pode ou não praticá-los. Agora, se coisas te fazem bem, por que deixar de praticar? Se coisas te fazem mal, por que deixar de praticar? Por que não deixar de praticar? O que eu quero mostrar para os irmãos é o seguinte: as restrições, elas, em primeiro lugar, colocam a cultura helênica e a lei, os ritos da lei de Moisés nos seus devidos lugares. Então, olha só, se eu mantenho o rito da lei a ponto de causar confusão com o meu irmão que é cristão como eu e que não é judeu, tem que deixar de praticar o rito. Da mesma maneira serve para o gentio. Ora, se eu continuo praticando essa cultura que fere o meu irmão, é melhor eu deixar de praticar, porque isso interfere na minha relação com ele. Então, as restrições, elas vêm nesse sentido, apenas nesse sentido. Para que haja união, para que haja harmonia, para que haja paz entre judeus cristãos e crentes gentios. Validade do decreto. A validade do decreto apostólico, a validade da mensagem do decreto apostólico,
não está, ou a parte mais importante do decreto não está no versículo 29. O que eu quero dizer com isso? E a parte mais importante do decreto apostólico não está naquilo que é cerimonial, nem naquilo que é ritualístico. A parte mais importante do decreto está na essência da mensagem de Deus. Quando nós entendemos dessa maneira, nós entendemos na perspectiva teológica. Qual é a essência da mensagem de Deus? A essência da mensagem de Deus é eterna. Sendo ela eterna, ela é válida em todas as épocas, em todo o tempo. Evidentemente que estas restrições, que esta conversa com os judeus, a questão dos ritos, ela teve um momento histórico em que isso foi importante. O que nós vamos percebendo, inclusive no desenvolvimento da igreja cristã? Nós vamos percebendo que gradativamente a igreja cristã ela vai sendo de maioria de gentios e não de judeus. Nós temos poucos convertidos entre os judeus à mensagem de Cristo. E nós temos muitos convertidos entre os gentios à mensagem de Cristo. Então vai chegar um momento no próprio desenvolvimento da igreja cristã que os judeus eles vão sumindo, eles vão desaparecendo e com eles toda essa questão vai desaparecer também. Então, olha só, se eu percebo dessa maneira, né, vai chegar um momento em que as restrições que são ditas aqui, elas têm uma validade, mas essa validade ela desaparece justamente quando não existe mais um embate. Ela desaparece quando eu de fato entendo. Ora, se eu continuar fazendo tal coisa, isso prejudica o meu relacionamento com o meu irmão, por que eu vou continuar fazendo? Sabendo que as coisas que eu faço, elas têm menos peso e menos importância do que a fé que eu tenho em Jesus. Logo, se a fé que eu tenho em Jesus é mais importante do que as coisas que eu faço, eu sou livre para deixar de fazer essas coisas. Primeiro, porque para mim ela é menos importante. Segundo, porque as coisas que eu faço agridem a minha convivência com meu irmão. Então, essa questão ela se resolve e deixa de ser uma questão cerimonial ritualística para ser uma questão moral. Agora, obediência a essas restrições que estão sendo colocadas aqui dos apóstolos é simplesmente uma questão de amor, uma questão de respeito. Quando eu deixo de fazer essas coisas porque elas não são mais importantes do que Jesus na minha vida, eu sou completamente livre em Cristo para deixá-las. Essas práticas não me escravizam mais. Mas a mensagem também era para o judeu. O rito não faça com que ele se torne escravo daquilo que ele estava fazendo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, caminhando para o fim da aula, é muito importante, nesse terceiro momento, né, do estudo do decreto apostólico, que é a sua mensagem, que fique claríssimo na cabeça de todos. Em primeiro lugar, a obra de Cristo ela é mais excelente. A obra de Cristo ela é mais excelente por causa dos efeitos e frutos que ela produziu, que nós aqui já sabemos e falamos muitas vezes, que é a justificação, que é a remissão de pecados,
que é a redenção, que é a salvação, que é a consumação final, mas a obra de Cristo, ela é importante e muito importante também pela sua causa, o que levou Jesus Cristo a se entregar voluntariamente por nós. O que levou Jesus Cristo a fazer o que ele fez foi amor. E Jesus me amou a ponto de entregar a sua vida por mim, eu não posso nada menos do que isso. Do que, então, experimentar esse amor e reproduzir esse amor. Esse é o amor cristão. E o amor cristão é o amor que cobre todas as diferenças. É o amor que elimina todas as divisões. É um amor que ganha tal relevância, tal significado, que agora o amor ele produz unidade. Ele produz unidade dentro da igreja. Ele produz unidade, ou deve produzir unidade, para todos os povos, todos os relacionamentos. Então, esse é o critério. Lembrem-se, nós falamos de critério. A Igreja de Cristo, quando o Espírito Santo de Deus age nesta igreja, orienta, direciona, ela tem que produzir amor. Se você, meu irmão e minha irmã, precisar de um critério para saber se o Espírito Santo de Deus age na comunidade que você está, que você congrega, que você expressa o seu amor e a sua adoração a Deus. Se você precisa de um critério para saber se esta igreja é de Deus, o critério é o amor. Porque nós não podemos produzir nada menos. Se carregamos o nome de Cristo, nós não podemos produzir nada menos do que Ele. Claro que nós não temos o mesmo nível e nem somos Jesus Cristo. Mas a causa pela qual Ele se entregou por nós foi o amor. E nós não podemos deixar de viver nada menos do que isso entre aqueles que seguem a Jesus. O amor. Agora, é preciso que nós não nos esqueçamos. A igreja, ela não está fechada em si mesma. A igreja é a comunidade dos salvos, mas não para que vivam a si mesmos. Nós temos que viver para o outro, para o próximo. Então a igreja precisa abrir as suas portas e anunciar este amor através de muitas maneiras para aqueles que ainda não conhecem a Jesus Cristo. A igreja não se manifesta em forma de amor, nem internamente, nem externamente, tudo que nós fazemos. Uma perda de tempo, são expressões culturais, é uma tradição. Você precisa se fazer essa pergunta. O porquê que você vai à igreja? Será que é porque você nasceu na igreja e a sua vida não tem o menor sentido se você não for dominicalmente à igreja? Isso é puramente ritualístico, cerimonial, superficial.
Significa que você não entendeu absolutamente nada ao longo de todos esses anos que você está na igreja. Mas, se você vai à igreja para expressar, em primeiro lugar, o seu amor e a sua adoração a Deus, não é nem necessário que você vá à igreja para fazer isso. Se você vai à igreja para expressar o amor, o mesmo amor que Deus teve através de Jesus para com você em direção ao seu próximo, se você vai à igreja para se alimentar, para ter os critérios corretos, para ser um cristão maduro, para ser alimentado espiritualmente, para ir, eu envio, ir, anunciar a Jesus Cristo como expressão de amor, então você está de parabéns, porque você compreendeu a razão de ser igreja. Não se esqueçam, tudo e todos ficam menores do que Jesus Cristo. Esta é a nossa verdade. Tudo e todos ficam menores diante do amor que produziu a obra de Jesus Cristo. Tudo e todos ficam menores das consequências desse amor de Jesus Cristo que se entregou na cruz do Calvário. Então, se tudo fica menor, vivemos debaixo da graça. E ao vivermos debaixo da graça, somos livres em Jesus. Inclusive livres para aquele que é judeu. Deixar de seguir os ritos e prescrições, porque acha esse rito e prescrição essencial. Livre para deixar as práticas da cultura, porque as práticas da cultura são menos importantes do que a fé que eu tenho em Jesus Cristo. Tudo e todos ficam menores diante de Jesus Cristo. E se você concebe dessa maneira, significa que as coisas que nos rodeiam, elas perdem a sua importância, elas perdem o seu significado quando colocadas diante de Jesus. E se elas perdem importância e significado, nós somos livres. Livres para deixarmos essas coisas. Livres para sermos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Livres para ter bom testemunho, para amar ao próximo como Jesus nos amou. Finalmente, no versículo 29, aparece a palavra saúde. Essa é uma despedida final tradicional. Saúde. Mas, quando se fala em saúde, a saúde aqui é a saúde espiritual. E a saúde espiritual coloca um ponto final, a partir de todo esse entendimento que nós tivemos, a qualquer polêmica, a qualquer controvérsia. A saúde espiritual, ela vai promover um relacionamento saudável. E um relacionamento saudável entre os irmãos se expressa com a paz, com a harmonia, com a união, com o amor. Naquele momento histórico, com paz, harmonia, união, amor entre judeus, cristãos e crentes gentios.
porque eles são de fato irmãos, irmãos em Cristo. Mas para nós hoje, devemos ter relacionamento saudável com o nosso irmão, porque somos irmãos em Cristo. E ser irmãos em Cristo é ter saúde para andar em paz, em harmonia, em união, em amor. Sinta-se você também desafiado a produzir as consequências deste amor, a produzir a paz, a produzir a harmonia, a produzir a união entre nós, porque somos irmãos em Cristo. Porque Cristo nos trouxe saúde espiritual. Mas não é apenas para ficarmos aqui entre nós. Nos trouxe saúde espiritual para que sejamos fortalecidos nesta fonte de vida que é Jesus. Fortalecidos e alimentados nesta fonte de vida que é Jesus, que nós possamos ir, que nós possamos anunciar, que nós possamos pregar o Evangelho, pregar a boa notícia, pregar um reino, o reino de Deus. E Deus está nos confiando esta responsabilidade. O seu reino seja expandido. Este reino de amor tem como fonte Jesus Cristo. Expressou por nós um amor. Morreu e se deu na cruz. E o fruto desse amor gerou tantos benefícios a nós. Nós devemos anunciar este amor para que outros também sejam beneficiados da obra de Jesus Cristo. E o reino de Deus seja expandido sobre a face da terra. Que Deus assim te abençoe. Que Deus assim possa te iluminar. Que Deus possa te fortalecer. Que Deus estabeleça critérios na sua vida. Que você seja um cristão maduro. Que você seja um cristão também que produza frutos. É isso que Deus espera de você. É isto que o exemplo de Jesus nos desafia. Este exemplo de amor. Seja você também uma expressão desse amor. Que o Senhor nos abençoe. Uma boa semana e até a semana que vem.